Amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus nessa noite? Diga glória a Deus. Esse glória a Deus está fraco demais. Se tiver mais 10 assim, está ótimo para pregar, hein? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos, conhecer essa casa. Para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Quero agradecer a confiança da liderança dessa obra. Bispa, que Deus continue abençoando e honrando o ministério, a casa de vocês, e tudo que vocês colocarem as mãos para fazer venha prosperar. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Eu trouxe uma palavra e Deus confirmou aqui. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 21. Versículo de número 14. Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 14 a seguir. Quantos encontraram, digam amém. Se vocês tivessem o seu exemplar da Bíblia, pode acompanhar a leitura pelo Data Show, mas não fique sem acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. Amém? E assim está escrito no versículo 14: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e o despediu. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Versículo 15: E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore. Versículo 16: E foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque ela dizia: que eu não veja o menino morrer. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. Versículo 17: E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar aonde ele está. Você pode dizer glória a Deus por essa palavra? Curve a sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós acabamos de fazer a leitura das Sagradas Escrituras, e agora, meu Pai, eu estou com a responsabilidade de transmitir a sua palavra, que está no meu coração, para o coração da tua igreja. Senhor, eu quero pedir que o teu Espírito tenha liberdade, enquanto eu ministro a tua palavra, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa libertar. Pai, no nome de Jesus, me usa nessa noite uma vez mais, é o pedido do meu coração, em nome de Jesus, amém. Igreja, ao longo da minha vida, eu descobri que a gente se prepara para tudo. Eu acredito que você vai concordar comigo. Desde pequeno, a nossa vida é feita de preparo. Desde quando a gente é criança, os nossos pais, eles já preparam a gente para a adolescência. Da adolescência, nós somos preparados para se tornarmos adultos, e assim sucessivamente, da escola para a faculdade. A nossa vida, ela é feita de preparos. Nós já entendemos que acaba uma fase, já tem que se preparar para outra. Mas ao longo da vida eu também aprendi que tem uma coisa que ninguém se prepara, mas todos nós um dia vamos passar por isso. E o que é que a gente não se prepara, mas infelizmente faz parte da vida, não tem para onde correr, e um dia a gente tem que enfrentar e vai passar?
é por despedidas. Eu nunca vi ninguém dizendo, eu estou me preparando para me despedir. Porque a gente não se prepara para despedidas. Na maioria das vezes, as despedidas são repentinas. Na maioria das vezes, as despedidas nos pegam de surpresa. Na maioria das vezes, a gente nem tem vontade de se despedir. Mas é por uma força maior, é por um propósito maior. E às vezes, a maioria das despedidas são forçadas. O texto que nós acabamos de ler vai relatar uma despedida. É o pai Abraão que está olhando para o seu filho e para a mãe do seu filho, por nome de Agar, está se despedindo deles. A Bíblia diz que Abraão se levanta de madrugada, bem cedo, por uma ordenança de Deus. Ele vai chamar a Agar, mãe do seu filho, vai chamar Ismael, seu filho mais velho, e o texto diz, ele vai pegar um odre de água, ele vai pegar um bocado de pão, e vai despedi-los. Essa despedida é uma das despedidas da Bíblia que mais me chama a atenção, mas em contrapartida também é uma das despedidas mais marcantes para mim, e eu vou te falar o motivo, porque não é normal um pai olhar para um filho e dizer para ele assim, ó, vaza. Não é normal um filho olhar para um pai e ver o seu pai o despedindo sem saber o motivo, porque o que está acontecendo nesse cenário é isso. Abraão não abre o jogo. Abraão não chega para o seu filho, não chega para Agar e diz assim, ó, vocês estão indo embora por esse e por esse motivo. Abraão simplesmente se despede do seu filho, da mãe do seu filho, e sabe o que me chama a atenção? É que eles não têm um destino para ir, eles não têm uma casa alugada para habitar, eles não sabem que região eles vão morar. Abraão, ele pega pão, um odre de água e despede. Eu imagino Ismael olhando e dizendo assim, ô mãe, a gente vai para onde? Qual vai ser o nosso futuro? E eu imagino Agar olhando para Ismael e não tendo resposta, porque o texto sagrado diz que eles saíram andando errantes. Sabe o que significa isso? Sem destino. Então é uma das despedidas que mais marcaram na Bíblia, que mais me chamam a atenção por esses motivos. E outro motivo que me chama muita atenção é a forma como o pai está despedindo o seu filho. Abraão era um homem muito rico, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que um pai muito rico, ele chama o seu filho, vou repetir, ele chama o seu filho, dá um odre de água, um bocado de pão, e despede. Mas espera aí, eu acabei de dizer que Abraão era... Se Abraão era rico, isso quer dizer que ele tinha condição de dar muito mais para o seu filho, sim ou não? Sim. E isso me intriga, me chama a atenção. Eu gostaria que você entrasse dentro desse texto comigo, porque é um pai que pode dar mais, é um pai que pode dar mais condições, é um pai que pode diminuir o sofrimento, é um pai que pode dar uma parte da herança, mas olha, diz assim, ó, pão. Mas sabe o que eu acho lindo? É que Agar, ela pega pão e água, a Bíblia diz que ela coloca sobre o seu ombro, gruda o menino numa mão e caminha. Ela está carregando a providência que Abraão deu nos ombros, mas está carregando a promessa que ela recebeu nas mãos. Olhe para cá. O que me chama a atenção no texto é que você não vê em nenhum momento, nem Agar, nem Ismael, questionando Abraão, dizendo, mas o Senhor poderia dar mais, pelas suas condições, pelos seus bens, pela sua fortuna, pela sua riqueza, você poderia nos dar mais. Por que só pão e água? Por que tão pouco? Mas em nenhum momento no texto
eles vão questionar Abraão. Em nenhum momento no texto eles vão pedir mais daquilo que eles já receberam. Pergunta por quê? Só vou falar se toda a igreja perguntar. Pergunta por quê? Porque Agar e Ismael estão nos ensinando uma lição. Nós estamos saindo com pouco, mas é melhor sair com pouco do que sair com uma bagagem que não é nossa. Eu vou repetir. É melhor sair com pouco do que sair com uma carga que não é sua. Redobre a sua atenção, porque eu estou liberando uma palavra para o coração de alguém. Porque tem alguém pensando: poderia ter me dado mais, poderia ter entregado melhores condições. Só que o céu está dizendo: é melhor ir com pouco, e esse pouco que você tem ser o suficiente para Deus entrar e operar e fazer o milagre, do que sair com carga que lá na frente só vai atrapalhar o que Deus tem para a tua história. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para cima, porque eu estou liberando uma palavra para o coração de alguém que entrou aqui nessa noite. Alguém está perguntando: por que tão pouco? Por que poucas condições? Por que tem que ser assim? O Senhor está dizendo: eu permiti ser dessa maneira, porque se você sai com mais vai te atrapalhar. E o céu está dizendo: eu não vou permitir você carregar nada que vá te atrapalhar lá na frente o futuro que eu tenho preparado para a tua história. Ismael, ele vai sentir um sentimento que talvez você já sentiu. Pergunta qual? Sentimento de rejeição. Porque é um pai mandando o filho ir embora. Não tem como não sentir esse sentimento de rejeição, vendo o próprio pai mandando embora de casa. Porque Ismael, ele cresceu nesse ambiente. Ismael sentiu-se pertencente a essa casa, a essa família. Ismael tinha o sangue correndo nas suas veias do seu pai. Só que agora ele vê o próprio pai o despedindo, então ele se sente rejeitado. É ele sendo tirado de um lugar que ele pensou que iria habitar e permanecer para sempre. É ele sendo arrancado de um ambiente, de um local onde ele pensou que era dele. E por isso ele vai nutrir esse sentimento de rejeição. O meu próprio pai mandou embora. Eu estou pregando para pessoas aqui que eu tenho certeza absoluta que já sentiu esse sentimento de rejeição. Porque quando você é arrancado de um lugar que você sempre pensou que era seu, quando você é arrancado de algo que você se sentiu sempre pertencente, o sentimento é de rejeição. Só que o que me chama muita atenção é que Ismael, ele não vai passar só pela rejeição, porque o texto diz que eles vão sair da casa de Abraão com sentimento de rejeição, mas ele sai. Agar carregando ele em uma mão, pão e água nos ombros, eles começam a caminhar errante pelo deserto. Redobre a sua atenção. Só que eles não têm para onde ir. Eles não têm um destino. E quem não sabe aonde quer chegar, não chega em lugar nenhum. Então eles estão andando, mas estão indo para onde? Não sei. Chega um momento que a Bíblia diz que acaba o pão e acaba a água do odre. Acaba tudo no deserto. Acaba o sustento, a providência. Agar, ela chega a uma conclusão. E qual é a conclusão que Agar chega? Se acabou a água, o menino vai morrer. Se acabou o pão, o menino vai morrer. Porque nós estamos em um ambiente de deserto. Se não tem água, o sol escaldante, o calor, a pressão, ele não vai suportar. Então a Bíblia diz que Agar vai pegar Ismael, redobre a atenção, vai colocar ele debaixo de uma árvore, e vai sair a um tiro de arco, vai sentar-se e chorar. Olhe para cá. Ismael acabou de passar por uma rejeição. Repita a palavra rejeição. Pode ser melhor falar mais forte a palavra rejeição? Ele acabou de sentir-se rejeitado pelo pai.
Agora ele vê a própria mãe abandonando ele. É alguém que foi rejeitado e agora está sendo abandonado. Imagina a mente de Ismael sem entender nada. O meu pai me rejeita, minha mãe me abandona. Só que Ismael, ele vai viver o que o salmista disse: quando meu pai e a minha mãe me desamparar, Deus me acolherá. Eu sinto a presença de Deus nesse altar. Ismael vai ter a sua primeira experiência com Deus, e talvez a mais profunda de toda a sua história, porque ele é abandonado. Agar sai. Ô gente, olhe para cá, redobre a sua atenção, porque eu já li esse texto diversas vezes, mas dessa vez o Senhor ministrou algo no meu coração diferente, e eu vou te falar por quê. Eu entendi o motivo de Agar abandonar Ismael. Eu entendi o que pode ter passado na sua mente. Eu vou compartilhar com você agora. Porque Agar, ela olha para Ismael, e Ismael representa para Agar aquilo que ela gerou. E quando ela vê que a água acaba, que o pão acaba, Agar, ela vai chegar a uma conclusão: aquilo que eu gerei vai morrer. E para que eu não veja aquilo que eu gerei morrer, eu vou abandonar. Porque só entre nós, não conta para ninguém, não tem um ser humano na terra que suporta ficar olhando aquilo que você gerou morrer. As mães que estão aqui, imagina o sentimento dessa mulher: gerei 9 meses, eu cuidei, eu amamentei, eu vi crescer, e agora eu vou ver aquilo que eu gerei morrer, não aguento. E ela vira as costas. Isso aqui não se aplica só para uma mãe e um filho nesse cenário. Eu estou pregando para pessoas aqui que geraram muitas coisas, e eu não estou falando de filho mais. Eu estou falando para pessoas aqui que geraram muitas coisas, e o cenário é que você está olhando para aquilo que você gerou, para aquilo que você sonhou, para aquilo que você planejou, talvez para uma promessa, e você está dizendo: vai morrer. E para você não ver morrer na sua frente, você abandona, você vira as costas. Como eu disse, eu entendo a atitude de Agar, só que eu não aceito. Pregador, como alguém entende e não aceita? Eu vou te explicar. É compreensível, dá para entender a atitude dela, só que não dá para aceitar, gente. E por que não dá para aceitar? Eu vou te explicar agora, redobre a sua atenção. Porque para mim, ainda que seja o que eu gerei, ainda que seja aquilo que eu mais amo, eu não posso abandonar. Eu vou até as últimas consequências. Eu vou ficar do lado até o último suspiro. Eu vou estar do lado até a última lágrima. Eu vou dedicar o meu último esforço. Eu vou estar perto, eu vou estar junto, mas eu não vou virar as costas. E quando eu estava meditando nisso, o Senhor mandou liberar uma palavra para o coração de alguém que entrou aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: 2025 será o ano que você vai ter que riscar do seu dicionário, do seu vocabulário, a palavra abandonar. Porque 2025 você não vai abandonar nada, diz o Senhor. Alguém recebe essa palavra? Levanta a mão e dá um grito de glória. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí, chacoalha ele com muita força, chacoalha ele e diga para ele: Deus te trouxe aqui para lhe dizer que 2025 você não vai abandonar a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, a tua igreja, o teu ministério. Alguém crê nisso? Levanta a mão e dá glória. Mas pregador,
O cenário é difícil, mas Deus é especialista em fazer milagres, em se revelar, em se manifestar em cenários impossíveis. Olha para cá. Eu entendo, mas eu não aceito. Deus falou comigo, e eu posso falar sim ou não? Sim ou não? Eu não estou pregando aqui algo que eu ouvi alguém falar. Eu estou pregando aqui o que eu vivo. Escute, eu sou alguém que aprendi a estar do lado até as últimas consequências. Faz 1 ano e 5 meses que Jesus resolveu recolher a minha esposa. Minha esposa tinha 28 anos de idade. Jesus resolveu recolher ela. Ela passou mal. Ela caiu no meu colo, deitei ela no chão. O SAMU chegou, poderia ter saído. Mas eu aprendi a ficar do lado até a última hora. Eu estou pregando para pessoas aqui, e o céu está mandando te dizer: está querendo abandonar o teu relacionamento por quê? Está querendo abandonar aquele menino por quê? Está querendo abandonar aquele sonho por quê? Tudo que o diabo quer é que na sua boca e diante dos teus olhos, a saída mais fácil, a palavra que sai é: eu vou abandonar. Tudo que o diabo quer é colocar dentro da sua mente que a melhor coisa a se fazer é abandonar. Mas nessa noite o diabo perdeu mais uma guerra, porque Deus me traz nesse altar para lhe dizer: você está proibido, proibida de abandonar aquilo que Deus entregou nas tuas mãos, independente do cenário difícil, independente da enfermidade, independente da porta fechada. Eu prego com autoridade nesse altar para algum coração que entrou por essas portas precisando de resposta, e assim diz o Senhor: você vai ver as consequências de não abandonar aquilo que eu entreguei nas tuas mãos. Se tem alguém que acredita, agarra essa palavra e firma o compromisso com Deus. Levanta a mão e diga: eu não vou abandonar. Escute, ela abandona e sai. Quem está comigo diga glória a Deus. Ela sai. Porém, enquanto o menino está abandonado, Agar se distancia. O texto diz que Ismael chora, porque eu aprendi uma coisa: não acabou tudo. Acabou a água, acabou o pão, mas Ismael ainda tinha uma coisa. E o que Ismael tinha, pregador? Lágrimas. Pode ter acabado tudo. Se tiver força para o último choro, pode ter acabado tudo. Se tiver uma lágrima ainda, eu estou pregando para alguém aqui que o céu está dizendo. Talvez você não está entendendo. Talvez você está pensando que para você não dá mais. Mas o céu está dizendo: o que restou é o suficiente que eu preciso para fazer o que você precisa. Ismael só tinha um choro. Talvez poderia ter sido o último choro dele, mas o texto diz que quando ele chora, Deus ouviu o choro do menino. Se você soubesse o poder que tem o teu choro, na oração você chorava mais e falava menos. Porque na maioria das vezes, as nossas palavras deixam de ser sinceras, mas as nossas lágrimas. Eu estou pregando para alguém aqui, e isso aqui não é emocionalismo, isso aqui não é aquele choro com aquelas lágrimas de crocodilo. Eu estou pregando para alguém aqui, eu vim trazer uma resposta nesse altar para o coração de alguém. Deus ouviu.
Eu vou repetir. Deus ouviu. Vou mais uma vez. Deus ouviu. Abraão não ouviu. Agar não ouviu. Mas Deus ouviu o choro do menino. Eu estou pregando para alguém que o céu está dizendo: dentro daquele quarto fechado ninguém conseguia entrar, mas eu entrei e vi as tuas lágrimas. Dentro daquele chuveiro ninguém conseguia entrar, mas eu entrei e vi as tuas lágrimas. Dentro daquele carro fechado, insufilmado, ninguém conseguia entrar, mas eu entrei e vi as tuas lágrimas. E o céu está dizendo: eu estou descendo para te dar resposta por causa do teu choro. Deus ouviu. Deus ouviu. E quando Deus ouve, irmão, isso é lindo. E o texto diz: Deus ouviu o choro do menino e o anjo desceu. Porque quando Deus ouve, o anjo desce. A Bíblia diz que o anjo aparece e faz uma pergunta para Agar. Pergunta qual? Só vou falar se toda a igreja perguntar. Pergunta qual? O que é que você tem, Agar? Por que você abandonou ele? Eu não queria ver o menino morrer. Mas quem foi que disse que ia ter morte? Quem foi que falou para você que ia morrer? Eu pensei: até quando? O diabo vai ter poder de plantar coisas aqui que nunca vão. Quem foi que disse que vai ter morte, Agar? Quem foi que te falou? Eu pensei. Quem colocou esse pensamento aí? Porque enquanto você estava pensando que ia ter morte, o céu já estava pronto para realizar milagre. Eu estou pregando para pessoas aqui que o céu está dizendo: até quando o inferno vai ter autoridade? Até quando o inferno vai conseguir acessar e colocar pensamentos dentro dessa cabeça que não existe? Até quando o Senhor está dizendo e mandando eu pregar para o coração de alguém? É noite dele limpar esses pensamentos que não provém dele e colocar dentro da sua cabeça a visão do céu, a visão do reino, a visão de Deus. Escute. Ela pega o menino que ela abandonou, aquela pessoa que ia morrer. E aqui eu aprendi algumas coisas, porque eles estão no deserto. Repita bem forte: deserto. Não pode ser melhor, repita bem forte: deserto. Eu não sei se você concorda comigo, mas o deserto ensina muito. Não tem ninguém aqui que nunca passou por um deserto. Isso aqui é impossível. E não tem ninguém aqui que ainda não vá passar por outros desertos. Só que eu quero te dizer uma coisa: o deserto não é confortável, mas ele é pedagógico. Como assim, pregador? Ele ensina. E aqui, a primeira lição que nós vamos aprender com o deserto, não conta para ninguém, só entre nós, é que no deserto, o que falta um dia, no outro dia sobra. Entendi não, pregador. Eu vou repetir. A primeira lição de quem passa no deserto precisa aprender é que no deserto, o que falta um dia, sobra no outro. E qual é a prova disso? Eu vou te falar agora, para você pegar essa palavra, guardar no seu coração e nunca mais esquecer. Qual foi o motivo que Agar abandona o seu filho Ismael? Porque ela olha e fala: acabou? Não entendi. Pode ser mais forte? Então o motivo do abandono, mãe, é que ela olha assim: ó, não tem mais? A água tinha acabado, sim ou não? Sim ou não? A água tinha acabado. Só que tem um detalhe: e um dia a água acaba. Só que no outro dia, quando o anjo desce, é aberta a visão de Agar. E adivinha o que ela olha para o chão e vê? Um poço de...
eu vou dar mastigado para você dar glória. E um dia falta água, no outro dia tem um poço. E um dia não tinha mais nenhuma gota para saciar a sede do menino, mas no outro dia tinha água para segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, março, abril, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Se eu fosse você, eu estava aplaudindo mais forte, é para Jesus, dando glória, porque eu estou pregando para alguém que precisa entender isso. O que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Já tem gente chorando, recebendo a palavra. Alguém levantou a mão, eu vou pregar com autoridade. Pode estar faltando hoje, mas vai sobrar amanhã. Pega na mão de alguém que está do seu lado, profetiza na vida dele e diga assim: o que está faltando hoje vai sobrar amanhã. Eu não sei o que está faltando para você nesse deserto. Pode estar faltando saúde hoje, amanhã se prepara. Pode estar faltando recurso hoje, mas se prepara. Pode estar faltando porta aberta hoje, mas se prepara. Eu estou pregando debaixo da direção do Espírito Santo e eu sinto o peso dessa palavra que flui sobre essa igreja. Alguém vai ter que contar testemunho aqui para dizer: realmente, começou o mês de março faltando, mas não terminou faltando, realmente. Começou 2025 faltando, mas não vai terminar faltando. O deserto nos ensina isso. Um dia pode faltar, mas no outro dia sobra. Olhe para cá. Só que o deserto ensina outras coisas, porque a Bíblia diz que depois desse milagre, Agar, ela vai continuar andando com o menino no deserto. E a Bíblia vai dizer assim, Ismael cresceu no deserto. A Bíblia é linda, né, gente? Olha que detalhe interessante. É que ele cresce no... Só você não percebeu o quanto você está crescendo nesse deserto. Pergunta para quem está do teu lado aí, já percebeu o quanto esse deserto te fez crescer? Irmão, isso aqui está feio, bagunçado, desorganizado. Pergunta de novo, já percebeu o quanto esse deserto te fez crescer? Só você não percebeu, mas você não é mais a mesma e nem mais o mesmo. Esse deserto te fez crescer e muito. Faça uma retrospectiva, olha como você está mais espiritual. Olha como você está mais compromissado com Deus depois desse deserto. Olha como você parou de murmurar depois que entrou nesse deserto. Esse deserto te fez crescer. O problema é que a gente não consegue perceber que mesmo no deserto a gente está. Você cresceu durante esse processo. É que o processo é tão difícil que às vezes impede você de analisar e perceber o quanto você está crescendo. Eu disse que o deserto ensina. Quem está comigo, diga amém. Ele ensina tanto, porque a Bíblia diz que Ismael, ele cresce no deserto e ele se torna flecheiro. Repita bem forte a palavra flecheiro. Pode ser melhor, diga bem forte, flecheiro. Ele não se torna flecheiro porque ele quer. Ele se torna flecheiro por conta de uma necessidade. Ismael está crescendo em um ambiente difícil. Olhe para cá. Por quê? Porque ele está crescendo em um território que não é dele. Ele está crescendo num deserto. Vamos dizer assim, terra sem lei. Quem é o dono do deserto? De quem é as leis do deserto? Então, no deserto, ele tem que se tornar flecheiro por uma necessidade. Pergunta qual? Defender a sua família. Porque o deserto te ensina a colocar na balança aquilo que é importante e aquilo que é prioridade. O deserto te ensina a valorizar mais as pessoas do que as coisas. Porque a minha geração está meio perturbada da cabeça. A minha geração ama as coisas e usa as pessoas.
Só que quando a gente entra no deserto, a gente aprende a colocar as coisas no lugar certo. Então ele entende que naquele deserto ele tem que se tornar flecheiro para defender o que ele mais amava, que era a sua família. E olhe para cá, flecheiro não é aquele que faz arco e flecha. Flecheiro é aquele que utiliza. E arco e flecha, para quem não sabe, é uma arma de guerra, sim ou não? Só que é uma arma de guerra muito diferente. E por que? Eu vou te explicar. O arco e flecha é totalmente diferente de uma espada. A espada é uma arma de guerra, sim ou não? Sim ou não? Sim. Porém, a espada é uma arma de guerra que para você acertar o seu inimigo, você tem que estar. Porque se você não está perto, não alcança. Se você não estiver perto, não tem êxito. Sim ou não? Sim. Porém, quanto mais perto, mais vulnerável. Porque na mesma intensidade que você ataca, você também é. Na mesma intensidade que você pode ferir, você também pode ser. Então, o arco e flecha, diferente da espada, é uma arma de guerra. Porém, você não usa essa arma de guerra para guerrear de perto. O arco e flecha é uma arma de guerra que você aprende a utilizar à distância. Eu estou aqui do altar, pego o arco e a flecha, alguém já está pegando e levantando a mão. Se eu disparo a flecha do altar, derruba quem está lá na porta. O que Ismael está dizendo é: eu aprendi que eu carrego uma arma, que eu não preciso estar perto para vencer meu inimigo. Da onde eu estou, se eu mirar e soltar a flecha, eu derrubo ele. Se você não pegar isso aqui, você não vai pegar mais nada. Nós viemos aqui e o bispo disse uma coisa muito séria: nós estamos em um clima de guerra. Nós sabemos que o nosso adversário não está deitado em uma rede, segurando uma água de coco na mão e batendo palma porque você veio para o culto. Ele está furioso, ele se levanta, mas o céu está te dando uma chave nessa noite. Você tem uma arma para vencer o teu adversário à distância. Enquanto você está aqui no culto, se você soltar um glória a Deus, um aleluia, é flecha que vai derrubar o inimigo na tua casa, no teu serviço, na rua que você mora. Deus está dizendo: é noite dos flecheiros se levantar para derrubar o inimigo agora. Escuta, tem inimigo que enquanto você está aqui, ele está agindo lá, mas Deus está dizendo: solta uma flecha para ver se ele não cai lá. Tem inimigo que você tentou derrubar ele com a força do teu braço e até hoje você não teve êxito. Mas tenta guerrear à distância. Enquanto você está aqui, tem demônio que cai lá. Enquanto você está aqui, ele visita o presídio lá. Enquanto você está aqui, ele visita o hospital lá. Enquanto você está aqui, ele visita a clínica de recuperação lá. Enquanto você está aqui, ele visita aquela empresa lá. Enquanto você está aqui, ele visita o fórum lá. Enquanto você está aqui, adorando, liberando flecha, o inimigo está caindo por terra. Diz o Senhor. Então ele aprendeu que no deserto ele tem que guerrear. Só que Ismael, ele aprendeu algo que nós precisamos aprender. Pergunta o quê? Estou terminando a mensagem. É que às vezes não tem nada melhor nas nossas vidas, não tem nada que possa ser melhor do que acabar algumas coisas. Às vezes o nosso desespero é ver algo acabar, sim ou não? Sim ou não? Só que Ismael está nos ensinando algo com essa história. Graças a Deus que algumas coisas acabam, porque tem coisas que a gente só vai conseguir viver depois que outras acabarem. Eu vou repetir isso aqui para você gravar.
vai chegar um momento que você vai dizer assim, ó, ainda bem que acabou. Pregador, isso é pesado demais. Não é nada. Você vai dar glória a Deus que vai acabar. E qual é a convicção disso? Vou te provar agora. Ele está no deserto, ele se torna flecheiro, ele cresce. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora olhe para mim aqui. Porém, a Bíblia diz que ele vai habitar no deserto de Ávila. Qual é o nome do deserto? Ávila. Para quem conhece muito de Bíblia melhor do que eu, quem conhece a geografia bíblica melhor do que eu, vai saber o que eu estou falando aqui é verdade. Ismael, ele vai habitar em um deserto que, se não acaba a água que Abraão deu e o pão que Abraão deu, ele nunca ia descobrir o que estava debaixo dos seus pés. Se Abraão tivesse dado riquezas para ele, ele nunca ia descobrir o que Deus já tinha preparado e colocado debaixo dos seus. Tem coisas que Deus permite acabar, só para você entender que o que Ele preparou é muito melhor. Ismael nunca mais vai sentir falta da água do Abraão, ou do pão que Abraão deu. Pergunta por quê? Porque ele vai habitar no deserto de Ávila, e o deserto de Ávila é o deserto mais rico que existe. Mãe, embaixo dos pés de Ismael tinha ouro, tinha ônix e tinha budélio, pedras preciosas. Se não acaba a água, se não acaba o pão, ele nunca ia olhar para baixo e ia pensar, vamos mexer nesse solo, porque esse deserto não é em vão. Vamos cavar, porque Deus não coloca a gente em nenhum território sem propósito. Ele descobre que debaixo dos seus pés tem ouro, tem ônix e tem budélio. Tem gente que está pisando em um território rico e nem sabe. Tem gente, eita, eu senti aqui, eu vou liberar. Tem gente reclamando da terra que Deus colocou e não sabe o que está debaixo do pé. Eu estou sentindo muita graça de Deus aqui, porque nós somos assim, a gente olha com os nossos olhos naturais e começa a reclamar, mas esse emprego é ruim, essa casa é ruim, esse relacionamento é ruim, essa igreja é ruim, e Deus está dizendo, se você olhar para baixo e descobrir o que eu já coloquei debaixo dos teus pés, você nunca mais ia reclamar, você ia agradecer dizendo, obrigado Senhor, por esse território. Eu estou pregando para alguém aqui, que o céu está mandando lhe dizer, se prepare, porque por esses dias eu vou te revelar o que eu já preparei, está debaixo dos seus. Isso é muito profético. E se eu fosse você, eu levantava a mão para dar glória. Se eu fosse você, eu levantava a mão para receber. Mas levanta com força, porque o peso dessa palavra é o peso de mudar uma história. Tem alguém dizendo, acabou para ele. Tem alguém dizendo, vai morrer no deserto. E Deus está dizendo, eu preparei um território para você no deserto. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga para ele, debaixo dos teus pés tem ouro, tem ônix e tem budélio. Não, diga para ele, debaixo dos teus pés tem riquezas que Deus colocou para o teu futuro. Tem alguém que acredita nisso? Nós vamos orar agora. Sabe quem foi Ismael? Pai. Pai de quem? De 12 príncipes. Se é príncipes, é porque ele se tornou.
Está no texto. Ele se torna pai de 12 príncipes. Ismael vai se tornar muito, mas muito rico, porque debaixo dos pés dele tinha riquezas. Os filhos de Ismael vão ser homens riquíssimos, mas para a descendência dele viver o sobrenatural, ele teve que passar esse deserto que você está enfrentando hoje, vai gerar consequências para a sua descendência desfrutar, porque o que você passa hoje, quem vai vir depois de você não vai precisar passar. Escute isso, a história vai contar, e eu termino aqui, que Abraão vai morrer, Ismael vai voltar para o enterro de Abraão. Olhe para cá, e quando Ismael vai voltar, ele saiu com pão só que ele não volta agora para o enterro do seu pai com pão porque graças a Deus acabou. Ele volta, mas ele volta com 12 carruagens. Quantas carruagens? 12. Não entendi, quantas carruagens? 12. De 12 filhos. A história conta que as 12 carruagens estavam cheias. Pergunta do quê? Só vou falar se todo mundo perguntar. Pergunta do quê? Ouro, ônix e budélio, pedras preciosas. É alguém que saiu com pão mas está voltando como? Alguém viu Ismael voltando e não reconheceu. Alguém viu Ismael se aproximando da tenda de Abraão e não entendeu quem é esse homem, de quem são essas 12 carruagens. Olhe para cá. Alguém olhou e perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu: meu nome é Ismael. Talvez alguém olhou e perguntou assim: mas eu pensei que você tinha morrido no deserto não mata. Deserto me fez crescer, mas você saiu só com pão e água. Da onde que surgiu essas 12 carruagens de tanto ouro, ônix e pedras preciosas? É que Deus me guiou para um deserto que debaixo dos meus pés tinha riquezas. Tem alguém que vai olhar para você, para a tua casa, para a tua família, e já vai ter decretado a falência, a morte, já vai ter decretado o insucesso, mas o céu está dizendo para alguém: você vai voltar, e quando alguém olhar vai perceber, foi a mão de Deus que te guardou e que te sustentou nesse deserto. Levanta a mão para receber, porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E diz o Senhor: se prepare, porque Ele vai mudar a sua história. Pega na mão de alguém que está do teu lado aí e diga para ele: alguém olhou para você com pouco que você saiu e pensou que era o teu fim, mas diga para ele agora: você vai surpreender muita gente do jeito que você vai voltar. Alguém crê nessa palavra? Se coloque de pé. Olha para quem está do salão e diga assim: ainda bem que acabou a água. Ah não, irmão, pode ser melhor. Diga para ele: ainda bem que acabou a água. Ainda bem. Para você descobrir o que está debaixo dos seus. A partir de hoje, tu vai entrar naquela casa e você não vai murmurar. Você vai dizer assim: Deus, eu quero saber onde está a riqueza que já está preparada. A partir de hoje você vai entrar naquela empresa e você não vai murmurar. Você vai dizer: Deus, eu quero saber em qual lugar já está preparado, que eu não estou vendo. Se tiver alguém na mesma afiação que eu, se prepare, porque o milagre vai acontecer.
Só que Deus, Ele coloca no meu coração algo muito, muito, muito profundo. Para conseguir viver o propósito, Ismael precisou suportar não entendi. O deserto, ele não vai te matar, mas o deserto, na maioria das vezes, ele consegue fazer uma coisa conosco. Pergunta o quê? Só vou falar se toda a igreja perguntar. Pergunta o quê? Ele consegue te paralisar. Mas o Senhor está falando ao meu espírito, que tem pessoas aqui que já paralisaram no deserto. Você já parou. Tem pessoas aqui que não está passando pelo deserto. Tem pessoas aqui que pararam no deserto. E tudo que o diabo quer é que você pare. Deserto não é um ambiente para você parar. Deserto é um ambiente para você. E eu, bispo, eu posso chamar aqui na frente para lá? Posso? Muito obrigado. Eu quero chamar você aqui na frente. Você que sabe que você parou nesse deserto. Não estou conseguindo caminhar. Eu parei. Eu não estou falando que você está afastado, estou falando que você está em pecado, estou falando que você está desviado, não. Só quem já passou pelo deserto sabe o poder que ele tem de nos paralisar. A gente não consegue sonhar mais, a gente não consegue orar mais, a gente não consegue acreditar mais, e Deus não fala com as paredes. Eu sei que você está aqui, eu quero orar por você, porque Deus está dizendo que Ele vai te dar força e você vai continuar caminhando e não vai mais parar nesse deserto. Eu quero você aqui na frente, que eu vou orar por você. Deus marcou um encontro conosco.